Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Que Jesus, nossos amigos espirituais, possam nos amparar durante essa tarefa, né? Que todos possam sair daqui hoje esclarecidos sobre o tema que nós vamos ter, que já está ali no quadro, né? Que é o lar na renovação da humanidade. Então, muito importante o tema, né? Porque é uma coisa que a gente precisa, cada dia, estar aprendendo um pouquinho mais, porque a dificuldade é grande na caminhada. E tudo começa no lar. Se não tiver um lar, uma base sólida no lar, né, nada vai para frente. Então, que nós possamos prestar bastante atenção, né, no que será dito, para guardar bem fundo em nosso coração. Nosso irmão Vanher, que vai conduzir os trabalhos para nós, né, trazer as informações e que possamos aproveitar bem. Aqueles que, porventura, tiver com o celular ligado, por favor, coloque no modo silencioso ou então desligue, se preferirem, para que não haja interferência nos trabalhos. Algum novato na casa hoje? Está vindo pela primeira vez? Não, né? Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, fechar nossos olhos, buscar a sintonia com o mais alto, né? E pedir que possamos ser amparados, ser orientados na nossa caminhada, que os trabalhos da noite possam ser realizados com toda a segurança, para que todos recebam as energias que lhes são destinadas e também possam doar as energias necessárias para os trabalhos. Que todos tenhamos paz e harmonia e busquemos guardar bem fundo em nosso coração tudo que será colocado. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça, que tenhamos uma caminhada serena e tranquila. Que todos possam estar com o coração tranquilo e buscando a paz e a harmonia. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vamos passar nossa palavra para o Vanher, então, para ele conduzir os trabalhos. Obrigado. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz nos nossos corações e que possamos sempre buscar, né, através do cristianismo, os ensinamentos que Jesus nos dá, através do seu amor, através da sua humildade, para que nós possamos colocar esse amor, essa humildade, esse carinho todo nos nossos lares, com aqueles que conosco vivem, né? Com aqueles que escolheram para estar conosco, aqueles que nós escolhemos para estar com eles, e para que possamos fazer do lar realmente uma renovação, cumprir essa renovação, fazer com que esse lar, esse começo, esse princípio, que ali dentro estão pessoas diferentes, espíritos diferentes, esse princípio seja iniciado com muito cristianismo, com muito amor, com muito perdão, com muito entendimento, porque nós estamos com os nossos familiares, porque nós queremos estar com eles. E também eles gostariam de estar conosco. E para isso é necessário que seja uma coisa mútua, né? Uma convivência plena de amor e de paz mútuo, para que realmente a gente possa chegar brevemente a um planeta de regeneração, que é o nosso caminho a seguir para a regeneração, né? Bom,
Eu vou trazer aqui uma leitura, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa leitura, do livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, Espírito Neio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier. A lição é a número 1, que é a lição que fala sobre o culto cristão no lar. Com certeza, muitos de nós fazemos esse culto cristão no lar, né? Mas Jesus coloca de uma maneira muito interessante, ele faz as suas analogias, né? Faz as suas alegorias, baseado naquilo tudo que ele pode trazer para as pessoas poderem entender o significado do culto cristão no lar. O significado de nós colocarmos na nossa família o que nós podemos buscar de melhor, baseados no Evangelho e no cristianismo. Então eu vou ler uma parte aqui, explicar um pouquinho e depois a gente continua. Povoava-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar. Quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o olheiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, retarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará madeira, usará enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Eu vou parar por aqui, tá? Depois eu continuo. Bom, Jesus, quando ele estava com aquela turma, né, com os discípulos, e ele começa a falar do culto cristão no lar, de uma maneira interessante, que Emmanuel coloca para a gente assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar. Emmanuel quer dizer para a gente que o ambiente se fazia limpo, puro, que o universo é maravilhoso, que nós temos um planeta único, que as belezas do universo estavam em redor. Dentro da noite prateada de luar,
louvando o Senhor, instalado provisoriamente. Jesus estava ali provisoriamente. Lembra que Jesus dizia assim: o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça? Jesus, ele transitava por todos os lugares. Ele estava provisoriamente na casa de Pedro. Pedro era o discípulo mais citado no Evangelho. Se não me engano, são 151 vezes. E Pedro era o parâmetro que Jesus tinha para continuar a caminhada. Pedro era a pedra angular. Pedro era aquele que Jesus chamava de rocha, porque ali ele edificaria a sua igreja. Então, Jesus tomou os sagrados escritos. Ele começou com o quê? Com os sagrados escritos. Porque Jesus tinha os pergaminhos, Jesus tinha a escritura. E ele, tendo as escrituras, ele começou a introduzir ali o primeiro culto. Porque Jesus, ele era um estudioso, eu já falei aqui para nós, que Jesus era um estudioso muito grande das escrituras. Sempre que ele se reunia com os discípulos, ele se reunia, não era para beber, para comer, para conversar coisas improdutivas. Era para conversar a respeito das escrituras, porque ele as conhecia. E, abrindo os sagrados escritos, ele quis imprimir um novo rumo à conversação que se fizera improdutiva. Isso é normal nas nossas casas, a gente perceber muitas vezes alguma conversa improdutiva? É normal, não é? E quando a gente quer colocar um novo rumo, instalar ali uma conversa produtiva dentro do cristianismo, dentro do evangelho, algumas pessoas discordam, não é? Algumas pessoas falam assim: ah, mas você vai falar disso agora, né? Tá tão bom, papo aqui, né? Não, vamos falar um pouquinho sobre o Cristo, vamos falar sobre coisas boas. Então, às vezes, a conversa desvirtua, a conversa vai para outros cantos. Então, ele queria colocar alguma coisa diferente na conversa improdutiva. Ele queria dizer assim: olha, reunidos na família, a gente pode produzir mais. E essa conversa se fazia menos edificante. Uma conversa improdutiva não edifica nada. Né? Não edifica nada. A conversa produtiva, sim. Por isso, às vezes, os espíritos falam com a gente assim: leia livros edificantes, escute hinos, mantenha-se em harmonia com coisas que vão trazer bênçãos, melhores vibrações para o cérebro, para o espírito e, consequentemente, para o corpo físico. E essas conversas que estavam menos edificantes, Jesus falou com bondade. Ele não brigou com ninguém, ele falou com bondade. Ele viu que a conversa estava bem desvirtuada, bem fora do contexto daquilo que ele estava querendo colocar. Ele falou com bondade. Ele não gritou, ele não obrigou ninguém a sentar. Senta aqui que vamos conversar. Vamos falar sobre o Evangelho. Vamos mudar o rumo da conversa. Ele falou com bondade. E quem que ele pegou para Cristo? Simão Pedro, né? Jesus gostava de pegar no pé de Simão Pedro, porque Simão Pedro era assim meio turrão, né? Gente, eu adoro Simão Pedro. Já falei dele várias vezes, né? Já contei a história de Simão Pedro, eu gosto muito dele. Mas ele era um turrão, Simão Pedro. Ele era difícil, né? Ele era bem complicadinho. E Jesus sabia que era ali que ele ia continuar, né? Ali era a continuação de Jesus. Então ele pegou Simão Pedro. E ele pergunta para ele o que o pescador faz quando ele se dirige ao mercado com os frutos de cada dia. Bom, quais são os frutos que nós temos de cada dia? Quais são os frutos que nós recolhemos a cada dia? Frutos bons? Frutos ruins? O que a gente anda pensando? O que a gente anda falando? O que nós estamos ouvindo? E o que nós estamos vendo? Então, isso tudo aqui é o fruto que
que nós vamos levar para a nossa casa, que Jesus coloca aqui como mercado. E ele fala o seguinte: mestre, hesitante, ele pensou para responder, né? Mestre, naturalmente, escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Nós passamos um dia complicado, difícil, né? Nós estamos ali carregando os nossos frutos daquele dia. Quando a gente chega em casa, a gente vai levar para dentro da nossa casa tanta coisa ruim que nós vimos na rua, que nós presenciamos, ou que nós até participamos. Ninguém quer resíduo, ninguém quer notícia ruim, ninguém quer pensamento obscuro. Nós levamos para dentro da nossa casa os melhores peixes. Nós levamos as melhores notícias. Nós levamos o melhor que nós temos do Evangelho. Aí vocês podem pensar assim: ah, mas Evangelho, trabalho. Evangelho e trabalho é o dia inteiro. É o dia inteiro. Evangelho não é só quando a gente está dentro da igreja, não. Né? Eu falo igreja no sentido geral, tá? Porque também nós estamos aqui também. Isso aqui também é e pode ser chamado de igreja, porque é uma associação de pessoas. Então, não é só na igreja. Os melhores, o que eu vou levar para minha casa? Os melhores. Vocês lembram daquela fase bendita, vamos dizer assim, da pandemia? O que a gente fazia quando chegava em casa? Pode falar. Hã? Higienizava tudo, porque vinha da rua. Tirava o sapato, deixava lá no corredor para quem morava em prédio e na varanda para quem morava em casa. Não era assim? Por quê? Nós estávamos levando bons frutos para dentro da nossa casa, nós estávamos protegendo a nossa família. Beleza, nós estávamos protegendo do vírus. Mas e de ensinamento? Bons exemplos. Às vezes a gente chega em casa e fala assim: nossa, eu vi o homem ali na rua enchendo o outro de facada, uma sangueira, não sei o quê, não sei o quê. Se a gente chegasse e falasse assim: puxa, aconteceu uma situação triste ali, mas que Deus abençoe e ajude. O que foi que aconteceu? Não era uma coisa muito legal para se falar. Gente, ficar vendo crime na televisão, aí no nosso espírito vai ficando pesado, complicado, a gente não quer ver mais, principalmente na hora de almoço. Essa é a minha opinião sincera, tá? Vejam quem quer ver, tem gente que gosta. Mas ele escolhia os melhores peixes. Levamos para a nossa casa o que nós podemos colher de melhor no nosso dia. Jesus sorriu e perguntou de novo: por que Jesus sorriu? Porque Pedro foi no lugar onde que Jesus queria. As melhores. As melhores. E Jesus pergunta: e o oleiro? O oleiro é aquele que manuseia o barro, né? O artesão que manuseia o barro. O que faz para atender a tarefa que se propõe? Então Pedro respondeu: certamente, Senhor. Retarguiu, intrigado. Pedro ficava intrigado com a coisa de Jesus, né? Igual lá no último caso, lá, quando Jesus pergunta ele para 3 vezes se ele o amava, né? Pedro ficou intrigadão, né? Então Pedro ficou intrigado. Ele falou assim: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Quando
nós buscamos os nossos filhos lá na erradicidade, né? Erradicidade, lá no plano espiritual, que é a fase quando a gente desencarna e encarna, chama-se erradicidade. Aí nós estamos lá na erradicidade. E junto de espíritos que têm afinidade conosco, não é gostar, afinidade conosco por causa de situações passadas, a gente se reúne e, numa conversa maravilhosa, ou até numa conversa que acontece algumas briguinhas, a gente combina assim: vamos viver lá? Vamos morar lá? Você é seu pai, você vai ser meu filho, você vai ser minha esposa, você vai ser minha filha. Vamos nos reunir dentro de um lar. Eu costumo falar assim: casa é um ambiente de 4 paredes. Lar é onde se convive bem. Então nós reunimos com esses espíritos e nós viemos aqui para a Terra. Esses espíritos que nós reunimos para a Terra é o barrinho lá do oleiro. O oleiro que foi lá buscar o barro falou assim: eu quero ter esses espíritos como filhos. Nós vamos ter esses filhos. Então eles vão para o nosso lar. Aí o que nós queremos fazer com esses espíritos quando eles encarnam na nossa casa? Queremos dar boa alimentação, boas vestes, boa escola, bons passeios e um planeta maravilhoso. Não é isso que nós queremos dar para os nossos filhos? Não é? Eu, por enquanto, eu não sou avô, não. Eu estou novo ainda para isso. Mas eu tenho filhos, então a gente quer dar isso para eles. Mas essa fase de nascer até deixar um mundo maravilhoso para eles, nós temos que modelar. Nós temos que modelar. São os nossos filhos. Aí a gente fala assim: ah, mas de repente lá, para quem é espírita, né? De repente lá na outra encarnação, a pessoa foi difícil. Caramba, nós estamos aqui para perdoar, para amar. Nós não estamos aqui para perguntar o que foi lá na outra encarnação e o que aconteceu. Nós temos que modelar para quando o nosso filho chegar lá na fase adulta, ele é um homem, uma mulher de respeito, ensinado nas bases cristãs. Aí eu pergunto para vocês assim: existe uma outra base melhor para se educar os nossos filhos? Eu não conheço. Um dia um espírito falou comigo assim: todas as nossas respostas estão no Evangelho. Então eu tenho uma base sólida para modelar aqueles espíritos que estão convivendo comigo. Que queira ou não queira, eles vieram para viver comigo. Isso é uma imposição de Deus para que a gente possa evoluir. Então, é o barrinho, né? A gente não pega uma criancinha, ensina a andar, fala papai, vovô, mamãe, vovó, pôr comidinha na boca, pôr um biscoitinho na mão para ele aprender a comer. Beleza, aí a gente começa a educar. A gente começa a falar assim: meu filho, você conhece Deus? Na hora que a gente começa a cutucar o nosso filho com 2, 3 anos sobre Deus, tem uma coisinha lá no espírito dele que chama ideias inatas. E ele vai falar assim: papai do céu? Deus? Eu falo isso, sabe por quê? Eu trabalho lá no Abrigo de Jesus toda segunda-feira com criancinha de berço até criancinha de 10 anos. Tem criancinha de 3, 4 anos que atravessa o salão assim, na hora que vai tomar o passe, e fala assim: ô moço, eu estou feliz. Eu falei: por quê? Porque Jesus está aqui. Criancinha de 2, 3 anos. Fala assim: que bom, hein? Vamos abraçar Jesus. Então, a gente escuta isso. E
à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Mas os pais têm um papel fundamental, o oleiro tem um papel fundamental nisso aí, para não começar a fazer um vaso torto. Imprimir formas tortas no vaso. E os filhos começam a entender a vida de uma maneira que não é aquele planeta maravilhoso que nós vamos deixar para ele lá na frente. Aí nós vamos modelando o barro, né? Deixa eu ir que a hora passa rápido demais. O amigo celeste, nosso querido Senhor Jesus Cristo, de olhar compassivo e fulgurante, né? Jesus com aquela compaixão maravilhosa que ele tem com todo mundo, aquele olhar fulgurante, vendo a gente, aqueles espíritos encarnados e também desencarnados por ali, né? Ele faz mais uma perguntinha para Pedro. Jesus gostava de perguntar as coisas 3 vezes para Pedro, né? E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O carpinteiro, ele pega um pedaço de madeira, ele vai esculpir alguma coisa ali, né? Ali vai sair alguma coisa. Ele fala o seguinte: lavrará a madeira. Lavrará a madeira. Usará o enxó. Enxó, vocês sabem que é? É o tipo uma machadinha ao contrário. O corte dela é assim, ó. Aí você pega e bate assim, ó. Enxó. O serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. O que é isso que Jesus está dizendo aqui? Quais as ferramentas que nós estamos usando para modelar nossos filhos, nossa família? Quais são as ferramentas que nós estamos utilizando? O Evangelho? A televisão? O celular? Uns livrinhos aí e outros que aparecem por aí? Como é que nós estamos trazendo ferramenta para os nossos filhos? Estamos levando os nossos filhos para lugares onde não cabem os nossos filhos? Isso eu estou dizendo de crianças, né? Até uma determinada idade. Estamos dando um telefone para o nosso filho com 3, 4, 5 anos. Quem dá, tudo bem, não estou condenando, mas 3, 4, 5 anos é muito pouco para a gente querer modelar um filho depois. Um dia um amigo meu, eu estava conversando com ele, e eu falei assim: filho, a gente dá celular com 13, 14 anos. Aí ele falou assim: minha filha tem. Eu falei: sua filha? Falei: pensei comigo, né? A filha dele nasceu tem pouco tempo. Falei: quantos anos sua filha tem? Ele falou: 4. Falei: tá bom, parabéns. Então, nós estamos empurrando os nossos filhos para qual caminho? A gente fala assim: puxa, mas que legal que eu quero deixar um planeta maravilhoso para o meu filho. Mas que filho maravilhoso que nós vamos deixar para o planeta? Que filho maravilhoso nós vamos deixar para o planeta? Alguém conhece, já ouviu falar de um espírito chamado José Grosso? Vocês já ouviram? Levanta o dedinho, por favor. Grande maioria, né? José Grosso, na reunião de convívio espiritual lá no Glacos, ele falou assim: pais, digam não para seus filhos. Avós, digam não para seus netos. Tios, padrinhos, madrinhas, digam não para seus afilhados. O não educa, o não civiliza, o não contorna as aspectos, corta, né? Corta, molda
tira as farpas. O não acolhe. O não educa. Quem falou isso foi José Grosso, não fui eu. Então, é muito importante nós dizermos não, para que nós possamos renovar o lar. Hoje a coisa é muito rápida. Muito rápida. Então a gente precisa fazer com que essas coisas rápidas sejam colocadas no planeta junto com as coisas que vieram há 2000 anos. 2000 anos. É antigo as coisas que Jesus falava? Atuais. Coloque as coisas que Jesus falava hoje, nós vamos entender perfeitamente o que ele estava querendo dizer. E, para frente um pouquinho, Jesus fala assim: assim também é o lar diante do mundo, o berço doméstico, a primeira escola. A primeira escola. Nós aqui, a maioria deve ter passado lá pelo jardim da infância, né, maternalzinho, aquelas coisas, né? Para a gente aprender o quê? O começo. E o primeiro templo da alma. Então a gente precisa da família. A gente precisa para a gente poder evoluir. Se a gente morar lá no meio do mato, lá igual um eremita, nós não vamos evoluir. Nós precisamos do outro. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Como é que nós exportamos caracteres da nossa casa para fora? Como é que nós fazemos isso? Porque quando nós colocamos o culto cristão e quando nós colocamos conversas edificantes na nossa casa, nós passamos a eliminar os micróbios espirituais que vivem por aí. Principalmente num lar de desafetos. Desafetos que estão ali vivendo os desafetos naquele momento. Então, a importância de exportar caracteres de amor, de exemplos, bons exemplos, de sabedoria, de entendimento. É bonito quando a gente está num lugar que a pessoa fala assim: nossa, lá na casa do fulano, o pessoal faz culto no lar. O pessoal é altamente cristão. Eles estudam, as crianças não escutam tipos de música, as crianças não veem certas coisas. É complicado, porque essas crianças que estão sob nossa tutela, eles precisam muito de nós. Porque nós já crescemos um pouquinho, né? Nós já temos cabelinho branco, outros não. Então, essas crianças que estão vindo agora, por mais que sejam espíritos talvez mais antigos do que a gente, mas eles estão encarnados no nosso lar e nós precisamos de guardá-los. Mas guardá-los com entendimento. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Puxa vida, né? Eu queria tanto ir lá para a Palestina, lá para a Síria, lá para a Ucrânia. Eu rezo tanto para acabar aquela guerra. Eu rezo tanto para acabar esses crimes aqui na Grande BH. Eu rezo tanto para que não aconteçam tantas atrocidades. Eu rezo tanto para que esse país possa ser bem governado, crescer, evoluir, trazer sempre paz e harmonia para a gente. Mas o que a gente faz dentro do nosso lar? A paz no mundo começa sob nosso teto. Então, o que nós fazemos no lar? Só para dar uma colorida aqui no assunto, eu participava de uma reunião de desobsessão e um espírito que estava lá manifestado na média, ele estava conversando comigo. E eu falando com ele tudo isso aqui, sobre Jesus, sobre a vida da gente, como deve ser, e por que ele estava perseguindo as pessoas. E
ele falou comigo assim: olha, o que você está falando aí é muito bonito. Bom, falar de Jesus, muito bonito. Eu estou gostando. Mas aqui, fala para ele. Ele está lá fora. Lá fora que ele quis dizer é na palestra. A pessoa estava sentada lá na palestra. Não sei quem é. A gente não pergunta, não quer saber. Fala para ele. Na casa dele tem tudo que eu quero. Tem briga, confusão, bebida, cigarro, palavrão. Eu não saio de lá. Manda ele melhorar. O dia que ele melhorar, eu saio. Aí a gente continuou conversando com ele. Ele, não, eu vou embora que eu não quero conversar mais, não, e tal. Aí depois eu nem sei o que aconteceu nas outras reuniões, não lembro. Mas ele disse isso. Alguém estava atraindo ele para dentro daquela casa. Nós atraímos coisas para dentro da nossa casa. O semelhante atrai o semelhante. Quem falou isso foi Napoleon Hill, um escritor americano. Então, se nós estamos atraindo coisas semelhantes a nós precisamos mudar. E Jesus fala assim: viver em paz entre quatro paredes, como guardar, se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como que eu vou mudar o planeta se eu não consigo mudar o meu ambiente íntimo? Ah, mas se eu quero ter paz na minha casa, a paz começa onde? Dentro de mim. O que adianta eu querer ter paz na minha casa se eu não apresento nenhum resquício, nenhum lampejozinho de paz para com os outros? A paz começa dentro de nós. E ele, para encerrar, olha o puxãozinho de orelha que ele dá. Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, nós precisamos só amar o cara que está ali do lado. No dia a dia com a gente, só ele. Aí ele pergunta para a gente assim: como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Como que eu vou amar meu Pai que está lá no céu, meu Deus, que me deu a oportunidade de estar aqui nesse planeta, se eu não consigo amar aquele que está debaixo do mesmo teto que eu? Se eu não consigo conversar, se eu não consigo entender, se eu não consigo ceder em benefício de uma situação melhor, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso amar meu Pai se eu não consigo amar meu próximo? Lembram da máxima de Jesus? Então, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, isso começa dentro de casa. Bom, a reencarnação é uma das coisas mais importantes dentro da justiça, da misericórdia de Deus, porque ela nos permite corrigir erros passados. Ela nos permite não matar, ela nos permite perdoar e ela nos permite amar. Ela nos permite limpar o nosso perispírito das mazelas que nós andamos colocando nele durante muitas encarnações. E quando nós nos propomos a nos encarnar num planeta, nós temos um compromisso assumido com Deus. O nosso compromisso é assumido com Deus. Porque Deus está dando para a gente a oportunidade de evoluir. Nós estamos encarnados aqui para quê? Para evoluir. Aqui é a escola, aqui é o hospital, aqui é a penitenciária. Os espíritos às vezes falam para a gente assim: libertou-se da vida física. E quando a gente volta para o plano espiritual, nós precisamos voltar melhor do que quando entramos, saímos dela. Jesus falava assim: se o teu olho é motivo de escândalo, arranque-o. É melhor que entre na vida sem
Ele. Então, se nós tivemos alguma coisa de motivo de escândalo em outra encarnação, vamos liberar isso aí, vamos eliminar isso e vamos entrar na próxima encarnação, sem ele, nas outras próximas encarnações, sem aquilo que foi motivo de escândalo. Porque quando a gente vem para uma encarnação com todas as dificuldades de expiação que nós temos, a gente não pode esquecer que essas expiações se tornam oportunidades de redimir, de consertar tudo aquilo que nós deixamos lá para trás. Todo o sofrimento que nós temos, todas as dificuldades que nós passamos, todas as coisas felizes que Deus dá para a gente, é tudo de encarnação passada. Eu brinco assim, encarnação é igual um carnê quando você vai comprar alguma loja, não sei se eu já falei isso aqui, você vem com um carnê de 36 meses para pagar, aí a gente começa a fazer um monte de coisa errada por aí, aí quando volta para o plano espiritual, o carnê está de 50 prestações, não pagou as 36 e ainda está devendo 50, porque nós vamos agregando problemas, dívidas, confusões, perturbações, mazelas, aquilo que a gente já estava trazendo. Como que nós vamos lidar com Deus quando nós voltarmos para o plano espiritual e nós enxergarmos o nosso filho de lá e falar assim, puxa, eu acho que eu não dei o que eu precisava dar. Porque é complicado. Um exemplozinho pequenininho, uma criança ele tem uns 16 anos, vizinho meu lá, a bola dele caiu lá no prédio, e ele estava escutando uma música lá na casa dele, baixinho, não estava me incomodando não. Ele estava escutando uma música falando assim, vamos fumar maconha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí na hora que ele foi lá buscar a bola, eu falei assim aqui, aquela musiquinha ali, escuta aquilo não. Ele falou assim, não, só me desculpa, está alto. Eu falei, não está me incomodando, não está alta. Escuta essas coisas de apologia à droga, não. Isso não vai trazer nada de bom para a sua vida. Ele foi lá e abaixou, não escutou mais. Então, as crianças, olha o que as crianças, o que elas estão carregando. A gente não pode deixar nem que o nosso filho escute certas coisas dentro de nossa casa. É a modernidade. Os filhos de hoje são assim. Não são. Nossos filhos são para todos sempre. Nossos filhos não são para o mundo. Eu costumo brincar com minha filha assim, quando você tiver com 80 anos, papai vai estar lá do outro lado, assim, lá, meu bebê, está fazendo coisa errada. Vou lá puxar a orelha dela. Vou mesmo. Falei com ela, vou mesmo. Senão que você sentir um troço assim, aí eu puxando a sua orelha. Você com 80 anos com seus netos aí. Entendeu? Então, quer dizer, filho é para isso, é para cuidar. Família é para cuidar. Tem gente que fala assim, né? Puxa vida, minha família reúne no Natal e todo Natal tem briga. Então não reúne no Natal mais, reúne outro dia. Né? Porque Natal não é dia para brigar, né? Mas por quê? Por causa de outros motivos que não são bons, né? A briga acaba acontecendo. Então é importante a importância da educação no lar, da reencarnação, porque é a educação e é a transformação social. O nosso planeta ele está chegando na fase de regeneração. Eu costumo brincar que faltam uns 3.000 anos para isso. Mas tem gente que fala assim, pois é, falta 40 anos e a gente já vai estar na regeneração. Deus abençoa, né? Que seja assim. Mas eu fico brincando, faltam uns 3.000 anos ainda. Mas nós estamos caminhando para a regeneração. Mas esse caminhar para a regeneração, para essa renovação que a gente busca para todos, ela não pode ser só lá na igreja, lá no país tal que é muito evoluído, lá nas pessoas que rezam muito, lá no pessoal que está aprendendo lá com o espiritismo. Isso é a renovação que nós fazemos dentro de nós. Nós estamos regenerando a partir do momento que nós estamos até aqui, buscando no espiritismo, buscando no cristianismo os conhecimentos que nós precisamos. Porque se nós somos cristãos, primeira coisa que nós somos, cristãos, nossa religião é o cristianismo, que nós acreditamos no Cristo, acreditamos que Ele foi o Messias.
Então, se nós somos cristãos, nós estamos na doutrina espírita que nos ensina como ser cristãos. Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, Jesus ensinando para a gente como ser cristãos. É necessário fazer essa regeneração. A gente às vezes reencarna e a gente fica em dúvida de para onde que a gente quer ir antes de encarnar. Desculpa, vai ter uma encarnação, a gente fica em dúvida. Não sei para onde que eu vou, não sei para onde que eu vou. Mas aí Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos na situação que nós precisamos mudar. As reencarnações compulsórias, às vezes nós precisamos, você tem que reencarnar ali porque, mas eu não quero, mas você tem que reencarnar ali. Vocês conhecem o Palminha, irmão do José Grosso? É um espírito que fala muito nas casas espíritas. Ele brincou um dia assim, eu fico lá na fila da reencarnação, ele é muito brincalhão, tá, gente, que não conhece ele. Eu fico na fila da reencarnação, aí vai chegando a minha vez, quando chega a minha vez eu corro lá para o último fim. Eu vou lá para o final da fila. Não quero encarnar de jeito nenhum. Toda vez que chega a minha vez, eu corro lá para trás, fico lá no final da fila. Aí, brincadeira, né? Quando ele tiver de reencarnar, ele vai reencarnar, né? O José Grosso eu não sei, mas ele vai. Então, porque ele está um nível abaixo do José Grosso. Então, quando precisa reencarnar, nós temos que reencarnar. Não tem como fugir. E as provas e as missões são exatamente para que a gente possa melhorar. A gente não pode passar por este planeta aqui fazendo churrasquinho, tomando cerveja, fazendo festa, passeando, viajando. Nós temos que ter um motivo para estar aqui. Isso não é proibido, mas nós temos que ter um motivo, um princípio, uma ideia, um conceito, uma verdade. É nessa verdade que a gente encontra lá naquilo que Jesus falou para a gente. E é interessante que eu trouxe aqui para vocês, falando de espíritos, quando começa conhecimento e família, eu trouxe uma passagem aqui de Timóteo, que Timóteo era um rapaz, que ele era de Éfeso, e ele era um rapaz que seguia Paulo. E Paulo tinha um amor danado por Timóteo, porque o Timóteo ele tinha muita vontade de compreender, de entender, e ele cresceu muito como discípulo de Jesus. E Timóteo fala assim, que olha, toda a Escritura, Paulo, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda Escritura. Tudo aquilo que está escrito lá na Bíblia, né? É divinamente inspirado. E proveitosa para ensinar. Isso Paulo estava falando para Timóteo. Para ensinar. Imagina um jovem pastor grego seguindo um cristão. Ele teve que largar tudo para seguir Paulo. Para ensinar. Para retarguir. Para retarguir. Para corrigir. Para corrigir. Para instruir na justiça. Não estou falando dessa justiça dos homens que está por aí. Estou falando da justiça de Deus. Que essa aí é infalível, imutável, ela é para todos. Para que o homem de Deus, nós não somos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, nós não somos. Nós não fomos criados em imagem e semelhança, não é? Jesus não falava assim, o filho do homem, e não falava em algumas expressões, para que o homem de Deus seja perfeito. Mas nós estamos aqui buscando o quê? Perfeição. E Jesus falava com Nicodemos, vai encarnar para você ser perfeito. Ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. Vai reencarnar. Ser perfeito e perfeitamente instruído. Perfeitamente instruído para toda a boa obra. Paulo falou tudo, não falou? Então os nossos filhos, aqueles que convivem conosco, nossos pais, nossos irmãos, todos eles fazem parte disso. Parte disso.
Continuando aqui, Jesus no lar, Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Ele relanceou o olhar, ele deu aquela olhada rápida. Rápida, ele não quis saber se tinha alguém prestando atenção, se não tinha. Ele olhou rapidamente para as pessoas, para a sala modesta, sem nenhum adorno humano. Fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram? Acendamos aqui em torno de quantos nos procuram? Lembra que eu falei do menino para diminuir, para não escutar aquela música? Quantos nos procuram? Se nós estamos fazendo culto no lar na nossa casa, chega um vizinho, chega um parente, o que a gente faz? Vou parar o culto no lar que eu vou atender meu vizinho, meu parente. Senta aqui, daqui a 15 minutos eu acabo o meu culto. Chama. Lá no meu prédio eu faço. Chamei todo mundo do prédio, falei, vamos fazer culto no lar? 6 apartamentos. Nós fizemos culto no lar, toda terça-feira. Chama. Quantos nos procuram assistência fraterna? Uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. O pão e o peixe são símbolos do cristianismo. Alguns colocam Jesus como peixe e Deus como pão. Mas isso aí eu não posso dizer se é certo ou se é errado, porque cada um coloca uma coisa de acordo com o que está escrito lá em Hebreu. Então, ele coloca, de tua casa é o lar de teu pão. A mesa é o lar de teu pão, é aquilo ali que nós alimentamos. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. O alimento para cada dia. Deus leva pão, leva carne, arroz, essas coisas lá para a nossa casa? Não. Né? Deus leva para a gente o alimento espiritual para fortalecer a nossa moral a cada dia. Por que não está lá, ao redor dela, na nossa mesa, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Se a gente juntar na nossa família, na mesa, 5, 6 pessoas e falar assim, vamos sentar aqui que a gente vai fazer um culto, vamos conversar a respeito do Evangelho. Uns vão torcer a cara, outros vão, eu quero meu celular, outros vão querer levantar. Mas, devagarzinho, com o tempo, todo mundo vai ficar sentado e vai escutar. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, Pai que nos dá o trigo para o celeiro, Pai que nos dá o filho para nosso celeiro, guardar a nossa família. Através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Começa na família, começa naqueles que vivem conosco no grão, porque a gente vai pegar o grão, vai moer, vai cozer, vai virar o pão. Alguém vai comer trigo cru? Não. Trigo cozido? Não. Nós vamos comer pão. Em razão disso, o Evangelho, a Boa Nova, não foi iniciado sobre a multidão. O Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores
e dos animais. Onde iniciou o Evangelho? No nascimento de Jesus. Não foi lá? Foi lá. Simão Pedro fitou no mestre, os olhos humildes e lúcidos. Simão Pedro entendeu. Com humildade, com lucidez, ele entendeu. E como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. A gente murmura tímido perto do Senhor, né? A gente, quando o Senhor, quando está escutando as nossas palavras, a gente fica bem tímido, né? Murmurou tímido. Mestre, seja feito como desejas. A gente fala para Deus assim: Deus, seja feito como desejas. Meu Deus, aquela prova que eu passei ali foi complicada, não foi do jeito que eu queria, não. Mas a gente não fala assim: Senhor, foi como tu desejaste. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. E de 2000 anos para cá, a gente teve várias oportunidades de desenrolar os escritos, né? E abrirmos o nosso culto cristão no lar. Aquela Bíblia que fica lá em cima do armário, em cima do buffet, aberta, amarelando, a gente pode pegar ela assim, abrir, daquela leitura maravilhosa, fazer uma meditaçãozinha, passar aquela harmonia espiritual para o ambiente. Eu falo Bíblia amarela, mas estou falando para mim, tá, gente? Não é para vocês, não. Que é de lá de casa amarela o dia inteiro. Mas eu vou lá e dou umas folheadas nela e estudo também, né? Ela está ali para isso. É para estudar, né? Para a gente ler, estudar e entender. E para encerrar aqui, enquanto dá tempo, eu queria ler para vocês um provérbio de advertência, tá? Isso vale para toda a família. Lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 20 a 23, diz o seguinte: Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados ao seu coração. Pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz. E as repreensões, olha que interessante, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Interessante? As repreensões da disciplina são os caminhos da vida. Quando nós levamos para dentro da nossa casa o Evangelho, tudo muda. Eu faço visita nos lares, lá pela FEIG, e a gente, quando chega numa casa, a gente percebe que o ambiente não está bom. A gente percebe que não está bom. E, infelizmente, a gente percebe que algumas pessoas do lar estão dentro do quarto vendo televisão, ou mexendo no celular, ou está lá na cozinha fazendo alguma coisa. E só a pessoa que vai receber visita que está lá conosco. Infelizmente. A gente fica feliz quando vem 2, 3, 4 pessoas da família, não importa, se fazem presentes fisicamente do nosso lado, e a gente consegue ler, interpretar e dar um passe naquela pessoa. A gente fica feliz.
Aí pode pensar assim, cada um tem sua hora, mas a gente pode fazer a hora. Giordano Bruno, lá em 1000 e alguma coisa, ele falava assim, as pessoas não querem ajuda, mas nós continuamos insistindo. Nós continuamos insistindo. A partir do segundo dia que a gente está naquele lar, levando a renovação do ambiente, as coisas começam a mudar. O clima vira outro. Algumas aparências menos felizes que a gente via por ali, desaparecem. Quando é o último dia do culto no lar, o visitado entra em prantos, fica feliz, às vezes dá até presente para a gente que não deve, mas às vezes dá, a gente não recusa, né? Mas ele não deve dar. A gente está ali trabalhando em nome de Jesus. Ficam felizes porque a gente não está indo mais lá levar o evangelho para a casa dela. Mas a gente deixa ali, não eu, Wainer, e os meus trabalhadores lá, a gente deixa ali a luz do evangelho. Aquela luzinha de Deus começando a iluminar o ambiente. O ambiente vai ser iluminado a partir do momento que o visitado, que o assistido, aceitou o evangelho no seu coração e faz disso uma prática. Faz disso uma lição de todos os dias. Quando a gente harmoniza nosso lar, nós harmonizamos com a luz do evangelho. Nós harmonizamos com a misericórdia divina. Nós harmonizamos com o amor que Deus tem por nós. Porque por mais que às vezes nós andamos tortuosamente por alguns caminhos, Deus está conosco. E Ele acredita que a gente vai encontrar um caminho melhor. O importante é não desistir. Muita paz, muita luz, que Jesus abençoe a todos e que nós possamos fazer do Evangelho sempre, o nosso caminho de redenção. Paz e luz. Agradecemos, profundamente aí o estudo da noite do nosso irmão Wainer. E como vocês perceberam, várias vezes foram falados aqui sobre o culto no lar. Até quem ensinou a fazer esse culto no lar, Jesus, na casa de Simão. Então, desde lá, já vem esse ensinamento para nós, trazer a luz para o lar. E foi muita reflexão, eu tenho certeza que todos nós aqui ficamos pensando muito no nosso lar, muito. Como é que está nosso lar? Como é que estou agindo no nosso lar? Quais os caminhos que estamos fazendo para levar luz para o nosso lar? Tenho certeza que todos nós estávamos aqui pensando nisso. Nossos filhos, o que nós estamos fazendo pelas crianças que estão no nosso lar? Aquelas crianças que já cresceram, já estão adolescentes, como é que elas estão? Aquelas crianças que hoje estão adultas, para onde que elas vão? Onde é que elas vão? Elas vão para o mundo. Elas vão andar. Se nós conseguirmos colocar essa luzinha que foi falada aqui hoje, essa renovação que é através do lar, aí sim, esses filhos que vão aí, sair para o mundo, eles vão fazer a parte deles e esse mundo vai ficar bem melhor. Então, só assim, gente, caminhos nós temos. A casa oferece, para quem não faz ainda o culto cristão no lar, a casa oferece orientação, explica como faz. É só deixar o nome na recepção, que o departamento entra em contato. Também na FEIME, na rede social, também tem lá orientação, como se faz o culto cristão no lar. E são vários caminhos que eu vou trazer para vocês aqui, para que a gente tenha essa renovação no nosso lar e a renovação no mundo. A casa aqui oferece a evangelização de bebês, para vocês verem que interessante.
na gestação. Tem aqui o abraço de luz, que é todo segundo e quarto sábado de cada mês. Quem puder vir, quem puder orientar as gestantes, vir, vai ser muito bom. É um caminho. Tem a evangelização infantil da pré-mocidade, que acontece segunda, quartas-feiras e aos domingos. Tem a mocidade, o encontro da mocidade, que é o sábado às 14 horas. Então, tudo, gente, são direcionamentos aí para as crianças, para a mocidade, para que venham buscar esse entendimento do Evangelho. Nós temos, então, também, como foi falado, o Vani falou, a visita aos enfermos. Quem sentir a necessidade, precisar em casa, ou um vizinho estiver precisando, alguém estiver precisando, deixa o nome na recepção, o departamento vai entrar em contato e ver a possibilidade dessa visita. Tá bom? Como o Vani trouxe, às vezes a primeira visita é só aquela pessoa que está ali. Mas a luz que está sendo levada para aquela casa, essa equipe que está sendo acompanhada pelos Espíritos de Luz, vão trazer a renovação e vão trazer o que é necessário para aquele lar. E nós temos aqui um companheiro que faz parte dessa equipe, pois não? Ah, ótimo. Então aproveita, né, a visita e já orienta como que faz, né? Bacana. Bom, pessoal, nós já estamos aqui no nosso tempo já finalizado. Eu vou fazer a prece. Quem sentir a necessidade, né, de tomar o passe, pode ficar na fila aqui à direita, em silêncio, por favor, tá bom? Então vamos agradecer a Casa de Miramês e toda a sua equipe por nos recebermos esta noite com muito carinho, com muito amor, já dando para nós tudo aquilo que estamos necessitando nesse momento, através dos passes coletivos, através dessa luz que se encontra ao nosso lado, pedindo a Jesus, nosso Mestre amado, que visite a cada lar aqui representado nessa noite, que a sua luz, Mestre amado Jesus, faça desse lar um equilíbrio de emoções, um equilíbrio de palavras, de pensamentos, que traga para esse lar a paz que o Senhor nos ensinou. Que assim seja. Muito obrigado, boa noite.